Legal, Rô. Então, já para a primeira pergunta para a gente fazer esse esquenta, conta um pouquinho como você chegou aqui, como é a sua história na verdade, Rô, porque você está para além também da IBAB. Você tem muitos contatos em outros países, mas quem é a Roseni? Explique para a gente quem é a Roseni. A Roseni está no processo de se conhecer como uma filha amada de Deus. Eu comecei minha vida cristã bem novinha. Eu conheci ao Senhor, me converti, como nós dizíamos naquela época, com 6 aninhos de idade. E foram missionários americanos que me levaram a Jesus. E eu me apaixonei por Jesus. Eu não tinha... Meu pai já tinha saído de casa quando tinha 4 aninhos. E minha mãe era uma mulher que amava a Deus, que não tinha nem possibilidade de não ir para um domingo na igreja. Então nós íamos todas as semanas, nas quartas, reunião de oração, uma vez por mês reunião das senhoras, eu já ia, com 6 aninhos, reunião das senhoras, e no domingo, de manhã, ensaio do coro à tarde e culto vespertino, como nós dizíamos. E isso também me levou a ter um certo... os missionários me olharam com olhos diferentes, né? E eles não sabiam que a minha dedicação não era só porque eu amava Jesus, é porque eu não tinha pai. E ela tinha uma figura parental para mim, né? Um homem altão, loirão, de olhos azuis, que eu chamava de pai espiritual. E esse pai, me lembro que lá para os 12 aninhos, ele precisava de alguém para ajudar na casa dele. E os meus pais tinham dado a melhor educação que eu pude ter, para não trabalhar na casa de ninguém, porque minha mãe era empregada doméstica. E meus pais não concordavam em nada, mas eles concordavam sobre a minha educação, tinha que ser a melhor. Então, eu me lembro de ter pedido, pai, eu queria muito ajudar, porque eles precisam. Meu pai falou, olha, um pouquinho só, né, porque você vai estudar e você não vai ajudar ninguém. E eu diria, queridos, que aquele tempo, indo para aquela casa, com aquele pai John Swedberg, era o nome dele. A esposa era Karen Swedberg. E tinha Marcos, Joel e Daniel. Foi quando eu entendi o que era uma família. Foi quando eu entendi o que era uma família. E aquele tempo foi muito precioso. Eu me lembro que o pastor João começou a me discipular também. E ele falou, Roseni, precisa obedecer os pais. Eu falei, mas meu pai saiu de casa, assim, o pai que eu tenho é mais o Senhor. Ele falou assim, não, você tem pai. Você tem um pai biológico, eu tenho uma figura especial, você tem. E ele também falou, olha, é importante a leitura da Bíblia. Né? Eu tinha já uns 11, 12 aninhos nessa época, e eu falei, tá. Aí meu pai tinha dado uma máquina de datilografar naquela época, sabe? E eu comecei... Depois a gente precisa colocar uma notinha aqui e explicar, porque hoje é tudo no exatamente, telefone. Exatamente. E eu me lembro que ele falou, olha, você lê a Bíblia e você faz um pequeno resumo do que você leu, do capítulo que você leu. Isso provavelmente aos 12 aninhos. E eu, mais uma vez, eu não sei se era somente amor à palavra de Deus, mas eu sabia que era muito respeito para esse homem de Deus que estava no lugar de pai para mim. Então eu comecei a fazer. Eu li o capítulo e datilografava um resuminho, tinham 3 perguntas. O que mais me marcou nesse texto, o que eu não entendi no texto e como posso mudar minha vida através desse texto. 3 perguntinhas. Aí eu me lembro que 1 ano depois, 1 ano e meio depois, eu cheguei no escritório dele, toda feliz. Pastor João, terminei. Né? Uma caixa cheia de papel. Ele falou assim, mas terminou o quê? Eu falei, a Bíblia. Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, o senhor não falou para eu ler um capítulo? Terminei ontem à noite. E foi tão interessante essa experiência, queridos, porque eu creio que é uma experiência que me define. O fato de ir sozinha fazer aquilo, como eu disse mais uma vez, por amor. Acho que no começo eu comecei a fazer porque eu respeitava o pastor John, né, que era um pai. Mas depois eu me apaixonei por Jesus e pela Bíblia. Se apropriou disso. Me apropriei disso, né? Tem uns papeizinhos ainda guardadinhos. Tenho guardadinhos, sabe? Com a bendita máquina, sabe? Mal datilografado, muito mal, porque eu não sabia ainda fazer direitinho. Mas eu acho que isso é uma experiência que me abençoou muito. Depois disso, então, outros missionários que o pastor John conhecia, queria que alguém queria que alguém assumisse o papel de liderança musical na nossa comunidade.
né, que fazia algumas igrejas. E então eles falaram que eu seria a pessoa, porque na época eu já falava inglês, eu estudava um pouquinho de piano, então me deram o meu contato para esse. Agora era Daryl Haworth, segundo a família de pais, vamos dizer assim. E esse Daryl Haworth foi falar com minha mãe. Falou, olha, existe essa possibilidade de levá-la para os Estados Unidos e queria saber a opinião da senhora. Toda essa primeira experiência foi aqui no Brasil. Tudo no Brasil, Tá. no Brasil. Osasco, primeira igreja Batista, no Jardim de Abril. Aí, nessa segunda, eu ainda estava nessa igreja, do Jardim de Abril. E eu me lembro que aí eu já estava no segundo ano do seminário, no segundo e terceiro ano do seminário. Eu tinha terminado lá o colegial técnico, porque na minha ideia eu queria ser missionária na África. Até porque você teve essa influência desse seu pai espiritual, Exatamente, que era missionário. que era missionário. Então eu entendia que se eu não chegasse na faculdade, pelo menos no estudo técnico de análises clínicas, ia ajudar na África. Então, me lembro, fiz os 4 anos, aí eu fiz os 2 primeiros anos de seminário, Seminário Batista Regular. Era na esquina da São João com a Ipiranga, 7º andar. E aí foi quando esse missionário falou, olha, tem essa possibilidade de ir para os Estados Unidos, só que tem que passar um tempinho no ministério que eu tenho, em Juazeiro do Norte. Olha. Ele era missionário em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, eu teria terminado o 3º ano, iria para lá e ficasse 1 ano lá e depois iria para os Estados Unidos. E ele foi falar com minha mãe se tinha essa possibilidade, né, de eu estudar fora. E eu falei assim, com certeza. Mas aí tinha uma questão. Eu tinha uma questão porque, assim, minha mãe tinha trabalhado como empregada durante todos esses anos, desde os 4 aninhos de idade, e agora eu tinha 14, 15, 16, 17, 18 anos. Eu estava com 18 anos. Então, na minha cabeça, estava na época de eu trabalhar, para que minha mãe pudesse descansar um pouco. Então, eu me lembro falando para ela, não, acho que não é da vontade de Deus que eu faço um negócio desse, porque agora... Quem vai ficar com a senhora? Quem vai ficar com a senhora? Eu sou filha única. Eles já separados. Eu nunca me esqueço. Ela olhando para mim e falou assim, filha, você não acha que Deus tem capacidade de cuidar de mim? Puxa vida. Nossa. Se Deus abrir essa porta, você vai. Você vai. E isso é tão lindo, porque é uma senhora semi-analfabeta que nunca exigiu de mim fidelidade a dar de volta o que ela e o meu pai deram. E você, sendo introduzida na arte da teologia, concebeu que não era a vontade de Deus e sua mãe foi usada para mostrar que a vontade de Deus era aquela de vocês. E ainda deu essa bronca. Você não acha que Deus é capaz de cuidar de mim? Na rua. Falei, então tá, né? Então tá. Então vai eu para Juazeiro do Norte, fazer o último ano de seminário. Aí nessas alturas eu tinha que estudar 10 horas semanais de piano, porque eu tinha que fazer era a ideia para fazer um outro bacharelado em música. Ele queria que eu fizesse um mestrado, esses missionários. Então, treinei e eu diria que eu me tornei adulta em Juazeiro do Norte do Ceará. Olha isso. Aquela experiência, nossa, até me comove. Aquela experiência com aquele povo lindo do Ceará. Porque eu era moça de São Paulo. Eu sabia piano, sabia inglês. Eu era cuidada por esse missionário americano. Então eles me receberam como se eu fosse um negócio assim. O amor deles, o olhar do cearense me abençoou muito. Então eu estudei os próximos 2 anos, eu era responsável pelo dormitório. Olha que chique. Eu era responsável pelo dormitório. E é muito interessante porque eu saí daqui com esses 18 aninhos, mais ou menos, mas, assim, totalmente menina. Minha mãe, eu sou filha única, minha mãe enrolava o meu cabelo, minha mãe que cuidava de mim. De repente eu tô lá, me olham como adulta, então eu assumo o papel de adulta. Tendo que fazer por você mesmo. Tendo que fazer por mim mesmo. E eu diria que aquele Seminário Batista do Cariri,
era o nome. Aquele tempo lá, foram 3 anos que eu passei lá. Era regime internato. Internato. Porque se você estava cuidando, então, do... Isso, era internato, era internato. Então eu aprendi a comer as coisas no... Minha mãe era baiana, mas eu fui muito criada como paulistana. Meu pai falava, filha, você não é paulista, você é paulistana. Porra, meu. Né? Então eu falei, deve ser um negócio chique, né? Deve ser paulistana. Mas sabe que a conclusão que eu tenho, queridos? Filho de baiano é baiano. Não importa se nasceu nos Estados Unidos. Não tem aquele jeito e tudo mais. Então, eu me encontrei ali no Ceará com aquele povo lindo. Aí recebi o tal do documento que eu precisava e fui, então, para os Estados Unidos. Eu não sei a minha matemática muito bem aqui, não, mas é isso mesmo, 18, 19, 20. Cheguei lá com 22 anos de idade. Fiquei os anos, terminei o colegial aqui, e depois fiz os 3 anos no Sebasp, São Paulo, e mais 2 anos no Ceará, e 1 ano eu fui professora lá. Meu 3º ano eu fui professora, ajudei... Antes de ir para os Estados Unidos? Isto. Eu lecionei música. Aí então cheguei lá aos 22 anos.